rapaziada, tranquilo? Hoje eu vou resolver uma questão de gravitação do livro famoso Krotov, né, de física, e ele é interessante porque explora diversos aspectos da conservação, né? Então é bem importante. E como de costume, né, é patrocinado pelo Oceano.com, então bora lá. A questão é o seguinte, né? Você tem um planeta aqui de massa emisão, e em torno dele gira uma espaçonave, uma estação espacial de uma certa massa aqui, certo? E de raio R, essa trajetória circular que ele fica girando em torno do planeta. Aí você vem e traça essa reta aqui, e aí surge um meteorito, a partir dessa reta aqui, que une o meteorito ao centro do planeta, e ele vai em direção a ela com uma certa velocidade que eu vou chamar de U aqui, certo? E aí, quando ele chega nesse ciclo aqui, certo, que a estação espacial faz, ele se choca com a estação espacial e aí ele se gruda nela. E aí esse novo sistema, ele se passa a se mover junto em torno do planeta, em uma nova órbita, certo? Cuja distância mínima ao planeta é R sobre 2, certo? Isso aqui é a distância mínima, que um novo conjunto formado pelo meteorito e pela estação espacial orbita em torno desse planeta. E basicamente o que a questão quer é que você calcule qual que era a velocidade U aqui desse meteorito quando ele estava vindo e estava próximo dessa espaçonave. Né? E uma outra coisa interessante não, muito importante, é que ele diz que a massa da estação espacial é 10 vezes a massa do meteorito. Tá? Então eu chamei de mzinho, a massa do meteorito, e a massa da estação é 10 mzinho. Tá? Então, para resolver esse problema, em geral, a gente pode sempre pensar nas conservações, né? Isso é uma coisa interessante para você que está no início da física, para sempre tentar perceber quais grandezas realmente estão sendo conservadas. Então, não vai só tacando, conserva momento angular, conserva momento linear, conserva energia. Não vai só tacando e vendo se tu resolve, que isso você não está aprendendo. Você tem que tentar pensar fisicamente quais são as grandezas conservadas sempre. Então esse tipo de problema é bom porque você tenta aprender isso, né? Então vamos lá. Para resolver esse problema, quais são as grandezas que a gente pode pensar aqui e que são conservadas, né? Antes e depois do choque. E mais do que isso, né? Você tem na verdade dois momentos, né? Duas transições. A primeira transição é antes do choque e depois do choque, né? Imediatamente antes e imediatamente depois. Essa é a primeira transição. E a outra transição é a transição de quando, logo em seguida do choque, eles se unem, aí fazem uma certa trajetória aqui, certo? E depois atingem o ponto mínimo. Né? Isso é uma outra transição e existem grandezas conservadas nessa outra transição também. Então, vamos primeiro analisar a primeira transição, que é o choque. Então, como eles se unem, né? É uma coisa bem usual. E a maioria das pessoas que estão estudando física já tem uma ideia que a energia não se conserva nesse tipo de choque, em que os corpos se unem. Então a gente não pode usar a energia. Só que, se a gente considerar que esse choque foi instantâneo, a gente pode ver, né, que essa força externa que o planeta faz, tanto na estação espacial quanto nesse meteorito aqui, ela é desprezível, né? Ou seja, essa força aqui você pode desconsiderar ela porque ela atua em um intervalo de tempo muito pequeno, então você pode dizer que o momento linear, certo? Que é MV, né, no caso geral, ele se conserva. Então, essa grandeza a gente vai utilizar ela para resolver a conservação do momento linear. Apesar de ter uma força externa, a gente considera que ela não atua de forma a conseguir mudar porque o intervalo de tempo da coisa é muito pequeno. Então, a gente pode dizer que o momento linear ele se conserva tanto na direção tangencial quanto na direção radial. Então, nós temos agora aqui essa massa aqui mzinho, né? Uma velocidade U, e a gente pode dizer que a espaçonave, né, a estação, tem uma velocidade V aqui que é perpendicular, certo? Que a gente está tomando uma direção radial e a direção tangencial, então são perpendiculares aqui. Ela tem uma velocidade V aqui, certo? Aí aqui é M, que é 10M. Depois da colisão, ela se torna uma única partícula. A gente está tratando aqui como sendo partículas pontuais, né? Apesar de que o espaço é uma coisa gigantesca, em termos desse planeta aqui, você pode tratar elas como sendo partículas. Então, agora é uma partícula de massa 11m, né? E ela vai ter uma velocidade v θ,
certo? Que é a velocidade tangencial, e VR, que é a velocidade radial, certo? Depois da colisão. Então, pela conservação do momento linear, a gente tem que, na direção tangencial, qual que é o momento total linear na direção tangencial, né? Como essa velocidade aqui é perpendicular à velocidade tangencial, então a gente só precisa computar essa componente aqui, certo? Devido a essa massa de 10m. Então, 10m vezes V, né? Tem que ser igual. Aí no final, 11m Vθ. A gente pode cortar esse m, então o nosso Vθ é 10V sobre 11. Beleza? Da mesma forma, a gente pode fazer o mesmo para a direção radial. Nesse caso, a gente não vai ter essa contribuição da estação e vai ter só o meteorito. Então, mu é igual a 11 mVr. Ou seja, o VR é igual a U sobre 11. Beleza? Tranquilo. A gente vai usar essas duas informações aqui. Beleza. Depois da colisão, a gente não tem mais tantas grandezas para avaliar nessa primeira transição. A gente teria um momento angular, mas ele não vai ser de muita utilidade. E agora a gente vai analisar o outro ponto da questão, né, que é essa trajetória misteriosa aí, que a gente não sabe como que ele vai fazer. Bom, primeira coisa, como a gente está aqui na gravitação, é bem importante você já ter em mente mais ou menos qual vai ser o tipo de trajetória, né? Então, caso você não saiba, quando você tem um planeta, certo? E um outro corpo que a gente está simbolizando aqui com essas duas massas juntas, né? Ele vai orbitar em torno desse planeta em uma cônica. E essa cônica pode ser uma hipérbole, uma elipse ou uma parábola, a depender da energia total daquele corpo. Então, nesse caso aqui, se vocês fizerem a conta, vocês vão achar uma energia negativa. E essa energia negativa, ela simboliza justamente que o corpo vai realizar uma elipse em torno desse ponto aqui. Então a gente já sabe que vai realizar uma elipse. E agora é o seguinte, a gente não sabe exatamente em qual ponto que ele está da elipse, né? Mas ele fala que vai chegar a uma distância mínima de r sobre 2, né? Quando você tem um foco, qual que é a distância mínima do foco? É justamente o perigeu, né? A gente estuda lá em gravitação e até um pouco em geografia, né? Então eu vou desenhar aqui a elipse, vou colocar o planeta aqui, e como ele fala que a distância mínima é r sobre 2, né? Esse ponto aqui é justamente o perigeu, que é esse ponto. Então nesse ponto aqui ele vai estar para cá assim, né? E vai dar uma distância r sobre 2 do planeta. Então, uma coisa interessante, né? Você poderia pensar que ele estava nesse ponto aqui, né? Naquele momento, logo após o choque, ele estava nesse ponto. Mas isso aqui é errado você falar, porque se você pensar bem, se ele estivesse nesse ponto aqui, numa elipse, certo? A velocidade dele é tangencial aqui a essa tangente, certo? Ou seja, paralela a essa tangente. Só que essa tangente aqui ela é perpendicular a essa linha que une o vértice à massa emisão. Ou seja, a velocidade dele teria que ser perpendicular a essa linha que une. Só que nesse caso aqui, a gente viu que não é perpendicular, porque ele tem uma componente VR, certo? Que aponta nessa direção. Logo não pode ser perpendicular e, portanto, ele não pode estar nesse ponto, nesse instante inicial aqui, certo? Então ele vai estar em algum ponto aqui que a gente não sabe e depois ele vem para cá. Então, esses são os dois instantes que a gente vai tentar conservar algum tipo de grandeza, né? Então, a primeira grandeza que a gente vai conservar é a energia. A energia é uma coisa bem comum, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, naquele caso ali que teve uma colisão inelástica. Mas nesse caso, como a gente não vai ter mais forças dissipativas, só a força gravitacional, que é uma força conservativa, a gente pode conservar a energia. Então, essa é a primeira grandeza. E a outra grandeza que algumas pessoas esquecem, até porque ela não é tão trabalhada assim no ensino médio, então muitas vezes você esquece de pensar sobre ela e se ela é conservada ou não, é um momento angular. Então, como a força gravitacional é uma força central, o momento angular vai ser conservado e você pode conservar ele em quaisquer dois pontos. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o momento angular. E agora, já abrindo um parênteses aqui, né, esse fato aqui de ser um D mínimo, além de a gente conseguir desenhar aqui a elipse e ter uma ideia melhor, né, ele é muito bom para a conservação do momento angular, porque nesse caso, que o D mínimo ele está no vértice, certo? E você sabe que essa direção aqui é perpendicular a essa direção, a essa reta que une o vértice à massa emisão. Ou seja, é bem mais tranquilo você calcular o momento angular nesse ponto, né? Por isso que é interessante.
Então a gente vai conservar essas duas grandezas, momento angular e energia. Eu vou começar aqui com o momento angular, que é normalmente que o pessoal não vê tanto assim, né? Tem um pouco mais de dificuldade do que conservação da energia, que você vê em mol lugares. Então a ideia é conservar nesse ponto aqui, ponto A, e nesse ponto aqui, ponto B. Nesse ponto B é simples de calcular, né? Que é justamente a velocidade perpendicular ao vetor R, né? esse vetor R, que é justamente o vetor que liga nossa origem, que é o planeta de massa e emisão, e o ponto onde a massa, né? A massa de 11m está. Como é perpendicular, o momento angular desse ponto vai ser simplesmente em módulo a massa, que é em 11m, mzinho, vezes a velocidade. Como é perpendicular, a gente pode dizer que é a velocidade total, eu vou chamar essa velocidade aqui de V, vezes essa distância, que é R sobre 2, certo? Que é o LB. E agora o LA, né? Você liga aqui, você não sabe onde ele está nessa elipse. Isso é uma dificuldade, porque você não sabe qual que é esse ângulo, então você, em tese, não sabe qual que é essa componente aqui. Mas aí agora a gente volta para aquele desenho inicial, né? E se você olhar aqui, vamos lá, eu vou redesenhar aqui. Na verdade já está desenhado. Você tem a massa logo depois da colisão e você tem aqui o planeta M, né, de massa e emisão. Então se você olhar aqui, você sabe qual que é a velocidade perpendicular à linha que une a massa 11mzinho e a emisão, né? É justamente o Vθ. Então utilizando isso aqui, a gente não precisa saber exatamente onde ele está, porque a gente pode usar esse raciocínio aqui para saber qual que é a velocidade que a gente precisa, né? E outra coisa, né, a gente sabe qual que é a distância em relação à massa emisão. Então, a gente só precisa fazer essa distância aqui vezes essa componente que é perpendicular a essa linha que une eles, ou seja, Vθ vezes 11mzinho vezes Rzão. Então, o LA vai ser 11mzinho vezes, aí qual que é a velocidade? Vθ, né? Eu já vou substituir aqui direto, 10 Vzinho sobre 11. 10 Vzinho sobre 11 vezes a distância, né, que era Rzão. E aí a gente pode igualar essas duas grandezas, né, a conservação do momento angular. Então se a gente igualar aqui, eu já vou fazer uns cortes aqui cabulosos, né? Então vai ficar Vzão igual a 20 Vzinho sobre 11, tá? Eu igualei LA com LB e cortei 1000 coisas aqui, tá? Esse Rzão vai contar com esse Rzão, esse 11mzinho vai contar com esse 11mzinho, e aí você encontra isso aqui. E agora eu vou conservar a energia total. Então, a energia nesse ponto aqui é a energia cinética, mais a energia gravitacional, e o mesmo vale para esse ponto. Então, a energia cinética que é naquele ponto vai ser justamente... Agora aqui é interessante, em vez de você pensar numa só velocidade, né, você pode já pensar direto como sendo a soma vetorial dessas duas componentes aqui, e aí calcular como sendo a massa 11m, no caso, vezes essa velocidade ao quadrado sobre 2, mais 11m vezes essa velocidade ao quadrado sobre 2. Então, 11mzinho sobre 2 multiplica Vθ ao quadrado mais Vr ao quadrado, mais, agora, energia potencial nesse ponto. A gente sabe que ele está a uma distância de R do centro. E a energia potencial gravitacional, que é uma coisa bem trabalhada, né, é simplesmente menos a multiplicação das massas vezes a constante gravitacional universal, Gzão, dividido pela distância. Então isso aqui vai dar mais multiplica menos. A multiplicação das massas vai ser 11mzinho, mzão, G, dividido pela distância, que é R. E agora é só igualar com a outra energia, né, nesse ponto aqui. Isso tem que ser igual ao quê? 11mzinho, já vou direto aqui, tá? Vezes a velocidade desse ponto ao quadrado, que eu chamei de Vzão, V ao quadrado, menos, mesma coisa, 11mzinho, mzão, G dividido pela distância entre eles, que é R sobre 2. Então, a gente já tem agora tudo equacionado, agora é só uma questão de matemática. Então, a gente tem essa equação aqui, eu consigo substituir esse Vzão aqui, certo? E aí eu fico com o Vθ VR, o Vθ eu posso substituir, vai ficar em função de Vzinho, o VR eu consigo substituir, vai ficar em função de U, aí eu vou ter aqui U e V, Vzinho. Só que esse Vzinho aqui, a gente não trabalha muito com ele, né? Eu chamei de Vzinho, a gente consegue calcular ele em função dessa massa emisão aqui de R.
porque como ele está numa trajetória circular, né, a gente pode igualar ali a força centrípeta e a força gravitacional e encontrar uma relação para Vzinho. E é isso que a gente vai fazer. Antes eu vou só dar uma enxugada nisso aqui, agora vai ser só o braço, mas bora para cima ele. Então eu vou cortar esse Vzinho, esse Mzinho aqui, eu vou jogar pro outro lado, essa expressão aqui, e isso aqui eu vou jogar pro outro lado. Então vai ficar como? Vai ficar 22 Mzão Gzão sobre R menos 11 Mzão G sobre R. Então vai ficar 11 Mzão G sobre R é igual. Agora eu vou jogar esse termo para cá, né? Vai ficar 11 V ao quadrado sobre 2 menos 11. Já vou substituir o Vθ por Rzinho também. Então o meu Vθ ele é quanto? 10V sobre 11, o meu VR é U sobre 11. Então vai ficar 100 V ao quadrado sobre 11 ao quadrado mais U ao quadrado sobre 11 ao quadrado. Show! Agora eu também já vou substituir esse Vzão aqui. Eu posso até já cancelar um 11 aqui, né? Tá cheio de nessa quadra, né? Já ia falar coisa errada aqui. Então, Mzão G sobre R é igual a Vzão ao quadrado, 20 Vzinho sobre 11, ou seja, 400 Vzinho ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado, menos 100 Vzinho ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado, menos U ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado. Beleza. Isso aqui dá para simplificar, então isso aqui é igual a 400 menos 100, 300. 300 Vzinho ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado menos U ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado. Quase acabando. Agora falta só descobrir quanto que vale Vzinho, né? Para isso eu vou ter que utilizar outro quadro ali. Show! Deu uma apagada aqui, agora eu vou calcular Vzinho e depois finalizar a questão. Na hora da prova e tal, só lembrando, você tem que ter velocidade. Então esse Vzinho aí, se você tiver craque aí na prova, você consegue até saber ele decorado. Você já consegue saber ele decorado, você tem que fazer o que eu vou fazer aqui agora. Mas se você que está começando, eu faço para você ir pegando a mão. Então você tem essa massa Mzinho aqui ao redor dessa massa Mzão, né, fazendo uma órbita circular. E o que faz ela fazer esse movimento circular? É justamente a força gravitacional. Então eu posso igualar a força gravitacional à resultante centrípeta, que é o que faz ela fazer essa curva, né? Então, igualando essa força aqui que tem nessa massa antes, certo? Isso aqui é antes deles colidirem. Antes deles colidirem, força gravitacional aqui que aponta para o centro. Então a força gravitacional é igual à força centrípeta. E o que é a força gravitacional? Né? Como que a gente calcula? É simplesmente o produto das massas vezes a constante universal de gravitação, Gzão dividido pela distância quadrada. Ou seja, 10 Mzinho vezes Mzão vezes G dividido pela distância quadrada, que é R ao quadrado. Isso é igual a resultante centrípeta, né? Que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. M ao quadrado sobre R. Isso vai dar quanto? 10 Mzinho V ao quadrado sobre R. A 10 Mzinho corta e vai ficar então. Pô, isso não está aparecendo né? Sobre R. Agora eu posso cortar também esse R com esse quadrado aqui. O meu Vzinho ao quadrado vai ser Mzão G sobre R. Isso aqui é bem conhecido e em geral o pessoal já sabe decorar, não precisa nem refazer a conta, tá? Então o Vzinho é raiz disso. Raiz de Mzão G sobre R. E agora eu vou utilizar isso aqui lá na outra questão. Então a gente tem aqui o seguinte, vou reescrever Mg sobre R igual 300 vezes ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado menos U ao quadrado sobre 2 vezes 11 ao quadrado. Substituindo, já vou substituir direto aqui. Mzão G sobre R igual a 300. Vou passar depois, eu vou passar aqui multiplicando esse 2 vezes 11 ao quadrado. 2 vezes 11 ao quadrado. 300 vezes 1 ao quadrado. Mg sobre R menos U ao quadrado. Então agora isolando o meu U, né? Joga para o outro lado e esse termo aqui joga para esse. Então U ao quadrado é igual a 300 Mzão Gzão sobre R
menos esse termo aqui. Aí 2 vezes 11 ao quadrado, né? 11 ao quadrado, 121, vezes 2, 242. Então, menos 242, emissão G sobre R, que é igual a 300 menos 242, 58, emissão G sobre R. E agora a gente reza, né, para ter acertado as contas, não ter feito nenhum erro de conta. Então, meu U é igual a raiz de 58, emissão G sobre R. E essa é a resposta final. Então, essa é a resposta final. O vídeo foi um pouco longo porque eu tentei mostrar mais ou menos como que é a linha de raciocínio, né, quando você vai resolver esse tipo de questão. Muitas vezes a gente tenta especificar demais a questão, tentar calcular várias coisas que não precisa, e as leis de conservação servem para isso. A gente tentar fazer 1, 2 ali, poucos passos. Se você souber bem o que você está fazendo, você faz em poucos passos, e nem precisa fazer esse monte de desenho que eu tinha feito antes. Você saber o que você está conservando e como calcular cada grandeza fica bem mais fácil. Mas fora isso, valeu aí pela audiência. Acessem lá o nosso site cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Curtam o nosso vídeo aí se tiverem gostado, obviamente, né? Comentem aí se vocês têm alguma sugestão de questão ou se curtiram essa ideia ou se acham que a ideia é zoada demais. E caso tenham interesse, podem dar novas sugestões de vídeo aí também. Valeu!